É interessante que muitos anos, né, eu frequentei aqui, já falei várias vezes, e hoje eu estava nervoso. Faz sentido, faz sentido. Não, porque é igual aquela história de dar aula para quem conhece, né? Você dá aula para quem, né, está começando é uma coisa, para quem conhece é outra. E aí eu falei, gente, falar o quê? E aí o tema, renovação. Enfim, eu até fiz uma colinha, coisa que eu não sou de fazer, mas fiz uma colinha para me ajudar a não esquecer alguns pontos que eu queria falar com vocês. Primeiro, agradecer demais o convite, muito mesmo, fiquei sensibilizado. E a gente sabe que as coisas são como devem ser e nada é por acaso. Eu estava em casa no dia 5 de novembro, e por que eu sei que foi 5 de novembro? Porque é o dia do aniversário da Glaucia, da minha mulher. E aí eu estava pensando, nossa, podia ter um convite para eu falar lá no Nazareno. Eu gostei tanto a última vez que eu fui lá, não deu 2 horas, a Ludmila me mandou uma mensagem. Você não quer fazer uma palestra lá? Eu falei, gente, o pessoal lá em cima trabalha mesmo. Temos que acreditar nisso. E aí, quando me foi sugerido para falar de renovação, eu fiz um esforço para fugir do óbvio. Por quê? Essa ideia da necessidade da renovação, da importância da reforma íntima, por que a gente deve mudar, etc, etc, isso a gente ouve, principalmente aqui, desde o primeiro dia que a gente vem na casa. Quando a gente vem aqui a primeira vez, ganha uma fichinha de entrevista e vai lá, já é falado, olha, importante a reforma íntima, a renovação, se você não mudar, enfim, né, a coisa não vai, e por aí a gente trabalha muito nesse sentido. Então não é nesse contexto não, que me deu a sensação que isso a gente trabalha muito ao longo do ano, principalmente nos cursos da casa. As tarefas, as mentalizações, a coisa trabalha muito nesse sentido. Então eu pensei, e me surgiu isso, de um trecho que tem no Evangelho, e aí surgiu a ideia de fazer uma abordagem desse texto do Evangelho em duas vertentes diferentes. O trecho é a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ali no versículo 11 do capítulo 13. É um trecho bem singelo, bem simples. Eu até vou ler para ficar 100%. Ele fala assim, quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Vamos pegar essa imagem. Quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança, pensava como criança. Deixei de ser criança, abandonei as coisas de criança. Sabe por que é interessante a gente pensar isso? Porque, e aí vem, depois eu vou puxar o link da ideia da renovação. Quando a gente era criança e agia como criança, não estava tudo certo? É o que se espera de uma criança, que haja como criança. Pois é, o que a gente fez no passado era o correto para aquele momento. Para o nosso entendimento, para a nossa maneira de ser, para a nossa maneira de pensar, dentro das circunstâncias. Muito provavelmente, se a gente tivesse toda vez daquela forma, agiria da mesma maneira. Então nós temos que ter cuidado para não cristalizar a ideia do passado na gente e ficar preso naquilo. Nossa, eu fiz tal coisa, então se eu fiz tal coisa, eu não sou bom, eu não sou digno, eu não sou merecedor, eu sou um pecador. Quando eu morrer, eu não vou para o paraíso, eu não vou para não sei aonde, eu não vou para o nosso lar, porque todo mundo tem a ideia de ir para o nosso lar, né? Eu estou perdido, eu já estou com a cadeira no umbral já assim, reservada, já tem vaga no estacionamento com meu nome. Para com isso, senão a gente cristaliza nisso. Então essa ideia, quando eu era assim, eu agia assim, e é isso mesmo, agora eu não sou mais. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, de um... Quer que tire aqui? Tá. Eu ouvi uma frase de um padre que eu achei interessante,
E é uma frase legal de usar em palestra porque ela tem um certo efeito. Ele fala o seguinte: não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. É um padre falando isso num sermão. Se você pegar no contexto da Igreja Católica, alguns santos da Igreja Católica, São Francisco, até uma determinada idade, viveu uma vida completamente despreocupada, os pais ricos, completamente nem aí com o problema. Santo Agostinho era da pá virada. Santo Agostinho, com 17 anos, engravidou uma serviçal da família. Começou a estudar as escrituras, escreveu textos criticando as escrituras, falando que aquilo era um monte de bobagem. Virou Santo Agostinho. Percebe? Na hora que o cara muda, e se ele ficasse cristalizado naquilo? Meu Deus, eu escrevi isso, eu falei aquilo, eu não posso mudar, eu não posso agir. A gente não pode ficar dessa forma. Então não existe santo sem passado. Todo mundo tem pecado, erro, falha, tudo. E não tem pecador sem futuro. Obrigado, Jardim. Todos nós vamos caminhar para a luz. Todos nós vamos crescer. Cada um da sua forma, no seu ritmo, no seu momento. Não existiria Paulo se não existisse Saulo. E aí, o que às vezes a gente pensa, nossa, o camarada perseguia os cristãos, apedrejava, aquele horror, quanta coisa horrível. Quem tem uma postura muito firme, com muita energia, com muita condição de agir, e está agindo, vamos usar essa expressão, embora fique parecendo julgamento, está agindo para o mal, para o errado, para o negativo, se usar essa força depois para o outro lado, dá um salto. Os mentores às vezes falam que é muito difícil ajudar aquele sujeito passivo, aquele água de poço. O cara não faz o mal, mas também não faz o bem. Ali, ele atravessa a existência, ele não complica, mas também não ajuda. Aí o cara chega do lado de lá, e aí quando isso acontece, eu lembro da parábola dos talentos. Eu imagino ele chegando do lado de lá, o que você fez com talentos? Escondi, guardadinho aqui, ó, não perdi não. E aí vão falar para ele, não, criatura, era para fazer alguma coisa. Não era para esconder. E aí o cara que tem muita energia, está entrando numa cidade, né? Está entrando em Damasco, dá de cara com Jesus, vira Paulo de Tarso. Ele podia ter cristalizado na culpa. Não. Foi para o outro lado. Não existiria Pedro se não existisse Simão. E é interessante, alguns aspectos que a gente pode pensar. Simão andava armado. E a gente tem imagem assim, né? São Pedro, a rocha em cima da qual vai ser fundada a igreja. Ele andava armado. Não andava. Andava. Em Marcos alguma coisa, Jesus fala, olha, vende a capa, compra 2 espadas e tal. E no momento que Jesus é preso, para ser levado a julgamento e crucificado, é Pedro que saca uma espada e corta a orelha de uma pessoa. É até um trecho pitoresco do Evangelho, que os 4 evangelhos contam isso, né? Mas Marcos, Mateus e Lucas, que escreveram a sua parte do Evangelho quando Pedro ainda estava vivo, eles só falam assim, um dos que o acompanhava sacou da espada e atacou um dos que acompanhavam os guardas. Só escreve isso. Como João escreve seu evangelho já nos anos 80 e pouco, e Pedro morre ali por 66, 67, João já dá o recado completo. Fala, Pedro desembainhou a espada, cortou a orelha direita do secretário do sumo sacerdote Caifás, chamado Malco. Porque quando ele estava morto, não ia ter perigo de ter perseguição, né? Contra ele. Aí contou a história toda. Percebe? O camarada
sacou a espada e atacou. Era o momento que ele vivia. Tem um texto do Hamed, ele tem um livro chamado Modo de Entender, que são vários textos bem curtos, e tem um que ele fala da diferença entre a culpa e o arrependimento. E ele trata de um episódio de Pedro, que foi ele ter negado Cristo 3 vezes. E aí é interessante a gente lembrar um pouco antes. Última ceia, todo mundo ali meio, num momento muito intenso, e aí Jesus fala, alguém que está aqui dentro vai me trair. E a resposta de Pedro, você vê que é puro orgulho, pura vaidade. Meio assim, qualquer um aqui pode fazer isso, eu não, eu sou a rocha, eu sou o que mudou o nome, eu sou o que vai ser a pedra em cima da qual vai construir a igreja. Não tem chance, eu não. E Jesus fala, pois é, companheiro, antes do galo cantar 2 vezes, você vai me negar 3. Jamais. Não deu outra. E aí ele fica arrasado, desesperado. Só que ele usa essa culpa para quê? Para se arrepender, avaliar as circunstâncias, ver o que fez de errado e resolver crescer. E se torna quem se tornou. E aí quando ele é crucificado em Roma, ele fala, não, me põe de cabeça para baixo, porque eu não tenho condição nem de ficar na mesma posição que Jesus ficou. Se não tivesse passado por isso, talvez não virava Pedro. Então, tudo que já aconteceu com a gente, não vamos nos apegar a isso com culpa. É interessante uma ideia de arrependimento, porque arrepender é ação. Tá, então vamos consertar, vamos fazer. Naquela circunstância eu agi assim, ok? Então agora vou resolver. Na mesma circunstância, no Evangelho, tem um episódio de culpa, que está lá em Marcos, alguma coisa. Durante o julgamento de Cristo, Judas vai até o Sinédrio e fala, não, eu estou arrependido, eu estou derramando o sangue do inocente e quer devolver o dinheiro. E os sacerdotes falam, não, isso, não temos nada com isso é problema seu. Está escrito no Evangelho que ele joga as moedas, sai dali e comete suicídio. Só que está no Evangelho. Culpa. Então, gente, a culpa cristaliza. A culpa paralisa. E a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia dessa culpa para não ficar escravo disso. E às vezes passar muito tempo com isso. E às vezes a gente cria uma sensação tão estranha nisso, assim, do eu não sou bom, eu não sou digno, eu não mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembra, não existe santo sem passado, nem pecador sem futuro. Todo mundo que a gente vê que cresceu espiritualmente, já teve atrasado espiritualmente. E cada um tem seu momento. E quando a gente tenta imaginar qualquer coisa com a nossa visão aqui, não funciona. Logo na sequência desse trecho da carta de São Paulo, que ele fala quando eu era criança e tal, no versículo 12, que esse é o 11, ele fala, hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como sou conhecido. O plano espiritual, os mentores, os guias espirituais nossos nos conhecem. Nós não nos conhecemos, porque a gente está imerso na carne, a gente enxerga como se estivesse vendo por um espelho sujo. A gente não tem noção das coisas. E é muito bom que a gente não tenha, primeiro ponto. Segundo ponto, eu lembro de um livro do André Luiz, que ele conta que quando as pessoas vão para o lado de lá, às vezes fica naquela loucura para saber das outras vidas. E que o pessoal dá uma segurada. Primeiro, para o cara não ficar gastando tempo demais com isso. Segundo, que o sujeito não aguenta. Normalmente, você começa a voltar, é só barbaridade. E aí corre esse perigo. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí o sujeito começa a querer, daí um tempo, programar uma nova encarnação, aí exagera. Não, eu preciso nascer cego, aleijado, torcedor do Atlético, eu tenho que vir. Não,
Sabe, os mentores falam assim, não, moçada, vai devagar, companheiro, você não aguenta não. É aos poucos. E nós temos que ter esse cuidado, estando aqui, de não querer entender com esse olhar turvo, esse olhar que está difícil de ser lógico, claro. Tem 2 episódios interessantíssimos, e dá para fazer uma ligação entre eles. Quem conta é o Haroldo Dutra. Ele estava em São Paulo e foi almoçar com um grupo de pessoas, e na frente do restaurante havia uma pessoa, uma mulher, revirando lixo, procurando comida. E ele viu aquilo, ele ficou muito consternado, inclusive perdeu a fome e tal. Entrou. Aí um mentor veio falar com ele, falou assim, olha, essa mulher que você viu, numa existência anterior, foi um político muito famoso e prejudicou muita gente. E hoje está tendo chance de reparar um pouco isso, vivendo essa situação. E por uma circunstância pitoresca, esse restaurante está numa avenida que tem o nome do político que ela foi. Ela tem uma ligação muito grande com isso aqui. Ela fica aqui, ligada a isso. Ok, uma pessoa na rua, procurando comida no lixo. Complicação. Chico Xavier encerra os trabalhos, está saindo em Uberaba com o pessoal, voltando para casa, vê um sujeito do outro lado da rua revirando lixo, à noite. Ele atravessa a rua, o pessoal fica de cá, ele atravessa a rua, conversa um pouquinho com o sujeito, dá um abraço nele, volta e vamos seguir. E aí uma das pessoas que estava com o Chico fala, mas que coisa, hein, Chico? O Chico falou, pois é, que coisa. Eu fui atraído porque ele tá irradiando uma luz tão intensa que eu fui lá ver. Eu fui lá conversar com ele. Ele não precisa mais reencarnar na Terra. Só que ele quis viver essa experiência que ele está vivendo agora. Nós olhando, 2 pessoas morando na rua, catando lixo. Olha a diferença das situações. Então, isso aí abre para a gente puxar a segunda parte. Lembra que eu falei que dava para pegar essa ideia do eu era criança e tal, para pensar 2 coisas? A segunda coisa é o seguinte, lá ainda na 1 de Coríntios, mas no comecinho dela, no capítulo 3, Paulo escreve assim, a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido que ainda não podíeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Primeira coisa, quando eu era criança, agia como criança e tal. Vem Paulo e fala, eu não dei comida para vocês, eu não dei nem papinha, eu dei leite. Vocês não iam aguentar. Isso é entender que eu estou lidando com criancinhas espirituais. E se eu trato criancinhas espirituais como criancinhas espirituais, eu estou agindo de que forma? Com caridade. Eu estou entendendo o momento da pessoa. E aí, nos ajuda a fortalecer uma ferramenta para melhorar a nossa proposta de renovação. Todo mundo aqui, eu imagino, já viu o filme do Chico, né? Imagino que todo mundo viu. Tem um trecho muito bonito no filme, quando ele ainda está em Pedro Leopoldo, e aí ele vai ficando conhecido, né? E vira aquela romaria na casa dele. Gente querendo ser atendido o tempo todo, aquele negócio, e ele trabalhava, né, funcionário público. E aí tem um momento que ele chega na casa dele, que ele dividia com os irmãos, e tá aquela confusão na casa, aquele monte de gente, aquele fuá.
E os irmãos estão reunidos na sala e um irmão fala para ele: olha, Chico, não dá mais. A gente não aguenta, não dá mais. Ele não fala nada. Vocês lembram dessa cena? O olhar amoroso que o diretor conseguiu dar na cena, ele simplesmente abraça o irmão. Entra no quarto, vai na cabeceira ali da cama, pega um livro, que eu acho que era o Evangelho, segundo o Espiritismo, e sai. Ele não se ofende, ele não se magoa, ele não fica com raiva, ele não arruma inimizade, ele não discute. Eu não posso te dar alimento sólido, você não aguenta. Você é uma criancinha espiritual, você é uma criancinha em Cristo. Se uma criança de 10 anos falar para nós: eu não gosto de você, você é chato, você é feio, você é não sei o quê, a gente ofende? Não. Porque a gente olha e fala: é uma criança. Exatamente. É uma criança espiritual. Essa caridade, ela é fundamental. Porque tem um negócio, gente, que é óbvio. Parêntese, não estou dizendo que é fácil, tá? Comentei com o Eduardinho. Falei assim, quando a Ludmila me chamou para falar de renovação, eu pensei: gente, vocês estão na lama. Porque eu, para falar de renovação, eu fico imaginando meu mentor pôr na mão na cabeça. Falando: não, essa criança que vai falar de paciência, tolerância, não, vocês estão perdidos. Então, olha só, a pessoa está adulta, nós. Uma criança, entre aspas, te ofende. Você não acha ruim. Olha, você tem uma criança e um adulto. Terrenos aqui, no mundo carnal. De onde que tem que sair o equilíbrio? Do adulto. O raciocínio? Do adulto. O controle? Do adulto. O adulto não pode entrar no mundo da criança, bagunça. Quando a gente é, confrontado com uma situação extremamente negativa, se eu conseguir pensar, é uma criança espiritual, vai me ajudar. Porque aí eu vou falar: opa, nessa relação adulto-criança, se eu estou fazendo o papel, não estou dizendo que eu sou o adulto, se eu estou fazendo o papel do adulto, quem tem que se conter? O adulto. Quem tem que ter bom senso? O adulto. Raciocínio, calma, tranquilidade. O adulto. Isso às vezes evita que numa atitude impensada, numa bobagem, num rompante, a gente comprometa uma encarnação inteira. Um colega comentou isso comigo, ele está naquela fase de ter uma filha de 9 e uma filha de 7, então está buscando na porta do colégio. Buscar criança em porta de colégio faz a gente perder a fé na humanidade. É um período de provação difícil, né? Você perde a fé na humanidade. E aí tá aí lá, aquele negócio, o pessoal parando e fala fila dupla, aquele horror e tudo. E aí uma pessoa que estava nas filas começou a buzinar, porque ela não estava buscando criança. Começou a buzinar, xingar aquele negócio. E aí quando deu uma brecha, ela cortou o carro e acelerou com tudo. Passou assim, quase levando os carros por cima da faixa de pedestre. Mas saiu com tudo. Não aconteceu nada além disso. Se uma criança com a sua mochilinha põe o pé na faixa de pedestre, levava. E aí? Às vezes você bagunçou a encarnação com um negócio desse. Às vezes uma pessoa te xingou no trânsito e você revidou e foi atrás, e a coisa escala, termina numa morte. Aí você vai arrumar uma confusão, uma dívida para não sei quantas encarnações por uma coisa besta, uma coisa que dava para ter segurado. Se a gente pensasse: tá, isso é uma criança, eu não preciso me ofender, não preciso me magoar, não preciso achar ruim. Isso não é nada demais. É só uma criança que está me ofendendo. E da mesma forma que uma criança não dorme com 10 anos e acorda com 20, nós não vamos nos mudar da condição de crianças espirituais da noite para o dia. É um processo, é demorado. E é dia a dia. E nós temos que fazer um esforço
lembra daquela ideia, duas pessoas revirando lixo. Nós temos que comparar cada um de nós com nós mesmos. Essa semana eu estou melhor que semana passada? Ok, vamos remando. Porque não adianta comparar com os outros, eu não estou no sapato deles, eu não vivi a vida dele. Se eu tivesse vivido, provavelmente eu faria igualzinho a ele. Então não tem como. A gente não lembra o que comeu semana passada, como é que a gente vai querer julgar os outros, que tem não sei quantas vidas por trás? Porque tudo que a gente viveu nos levou a estar onde nós estamos, tanto com dívidas ou dificuldades, quanto com coisas boas. Então aquela história, Saulo virou Paulo, Simão virou Pedro. Se não tivesse vivido aquilo tudo, não virava Pedro. Nós temos que encarar dessa forma. São ferramentas, são possibilidades de renovação, possibilidades de crescimento. E se eu consigo entender que eu estou diante de uma situação envolvendo alguém que ainda está num momento mais difícil, isso me ajuda. Volto a fazer um parênteses, eu sei que não é fácil. Por isso que é importante a gente ter alguma busca por uma ideia de fé, de espiritualidade, porque isso é uma tremenda ferramenta. Quando a gente vem aqui, luzinha azul, toma um passe, né, abraça os amigos, a gente sai daqui bacana, né? É muito mais fácil você manter a calma quando você está de férias numa praia. O trânsito está pesado, você está na praia, de bermuda, tá? Você está ali no 85, trânsito horroroso, aquele calor, boleto vencendo, é muito mais difícil. Sim, e é por isso que nós estamos num planeta de expiação e provas. Então nós não temos como exigir do outro que ele seja perfeito, dos governantes, dos políticos, das autoridades, porque todo mundo está evoluindo. Se a gente tivesse um planeta de regeneração, que todo mundo já tivesse saído dessa ideia de criancinha espiritual, tudo era mais fácil, natural. E aí, de novo, a ideia da renovação, que a gente está começando a ideia da transição planetária, né? Deus não vai desamparar ninguém. Vamos pensar na transição planetária, que é uma tremenda renovação, de uma forma muito simples. Nós estamos aqui no Jardim América. Então aqui tem uma escola fundamental, porque todo mundo que mora aqui precisa cursar o fundamental. E aí você vai para a escola, tal, não passou, repete o ano, vai indo, vai indo, vai indo. Chega uma hora que todo mundo que está aqui ou não precisa mais, ou tem muito pouca gente que precisa. E a grande maioria precisa ir para o ensino médio. Só que aqui não tem ensino médio. Falando, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar essa escola e vamos abrir uma escola de ensino médio. Porque a turma agora precisa do ensino médio. Tá, mas tem uma moçada que ficou para trás, e aí? Fala, não, então eles vão mudar para outro setor onde tem ensino fundamental. Eles não vão ficar para trás. E como eles já estão aqui há muito tempo, eles vão ajudar lá. Então pegou a gente lá em Capela, trouxe para cá, a gente deu aquele salto, né? O Neandertal deu de cara com o Homo sapiens, a gente descobriu o fogo, inventou a roda, deu uma... Todas as religiões do mundo têm a ideia do paraíso perdido. Que é a turma que saiu de lá, nossa, perdi muita coisa, queria voltar para lá. Aqui tem o ensino fundamental que eu preciso, a turma que não precisa mais passar por isso muda, depois vai para a universidade, depois vai indo. Não, o Leon Denis fala que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se mexe no animal, desperta no nominal e se sublima no angelical. E é um processo. E cada um tem o seu modo, né, de seguir isso. Então vamos tentar fazer um esforço, buscar toda essa força que é colocada à nossa disposição, oração, meditação, aqui, o estudo, os amigos, os cursos, sabe? Vim aqui tomar um passe, busque onde você achar bacana.
Deus, como eu falei aquela história, Deus não desampara ninguém. Quem gostar de uma coisa mais, sei lá, de uma forma, vai ter, vai achar. Não vai ter perigo, você não vai ficar desamparado. Cuidado para não criarmos uma imagem de que só a gente está certo, só a gente é bacana. Isso é muito perigoso. Tem uma carta de Paulo, não lembro qual, que tinha uma dessas cidades que ele escreveu as cartas, que você tinha os cristãos convertidos e os gentios, que também tinham se convertido. E eles não estavam querendo sentar junto para almoçar, porque uns achavam melhores que os outros. Quantas vezes a gente não se pega criticando outras religiões? Né? Então, nós não estamos tão bem assim na parada. Vamos com calma, tá? Então vamos pensar, não gera sentimento de culpa, você está aonde tem que estar, com tudo que te trouxe até aqui. Pensa, daqui para frente, você está destinado a chegar à perfeição, a chegar numa vida angelical. É só não parar. Vai remando. Compara você com você mesmo. E vai indo aos poucos. Tá? E aí, eu queria encerrar com uma... Vai funcionar aqui com o microfone. É uma prece que foi escrita por um sujeito que é um tremendo poeta da língua portuguesa, que é Fernando Pessoa. E essa prece, ela é lida, ela é falada por alguém que tem uma voz maravilhosa, que é a Maria Bethânia. Então eu acho que vai funcionar. E fala disso, de renovação, e eu queria que a gente ouvisse, sabe, com calma, com o olho fechado, com atenção, e principalmente que vocês levassem para o dia a dia a última linha dessa prece. Deixa eu ver se vai funcionar. Dá-me, Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu. Opa, não era para ter parado. És tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Então vou colocar no começo. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. Onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar. E mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faz com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim.
Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Senhor, livra-me de mim. Que no fundo, o grande inimigo que nós temos somos nós mesmos. E esse é o grande trabalho da nossa renovação. É isso, muito obrigado. Agradeço muito pelo convite.